Fala, torcida vascaína ligada aqui no canal. Olha o que o técnico do Remo falou do Vasco após o empate em 1 a 1 contra o Vasco no Mangueirão. Bora ver, mas antes de tudo, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e bora pra notícia. Renato Gaúcho perdeu a paciência, alerta ligado no Vasco, mais cobranças no Cruz Maltino. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes, eu sou o Jonathan Santos, chegando com tudo neste momento, trazendo notícias e informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina, mas antes eu peço, como sempre, na humildade e na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão abaixo, inscrito, inscreva-se. Ative o sino das notificações na opção todos, deixe o like no vídeo. É muito importante para o nosso trabalho, é muito importante para o crescimento do canal. Seu like faz com que a plataforma entenda que o vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pelo seu like, pela sua inscrição. Eu sei, entendo, compreendo e compartilho do mesmo sentimento nesse momento de estar muito chateado, de estar muito indignado com a forma que o Vasco entrega gols ao adversário e perde pontos importantes no Campeonato Brasileiro. E nós precisamos, trazer esse assunto que o alerta já está ligado. É incrível como o Vasco cai de rendimento pós uma data FIFA. É incrível a maneira que o Renato ele chega, consegue, no mínimo, mudar o ambiente, o aspecto, o clima no CT Moacir Barbosa, porém, os jogadores são mesmo. A mudança de ambiente, a mudança de clima foi importante, foi interessante para dar aquele ânimo, O Vasco passou a pelo menos jogar 45 minutos, conseguir viradas importantes contra o Palmeiras, o Cruzeiro, depois com um jogador a menos, acabou cedendo empate, 3 gols de bola aérea. Foi importante na vitória épica de virada no Maracanã para cima do Fluminense, e assim venceu o Grêmio em São Januário com o estádio lotado. Mas é incrível, passado a data FIFA, o quanto o Vasco volta a jogar mal, a desempenhar mal, a ser um Vasco desligado na partida, desligado no jogo. Um Vasco que chama o adversário para o seu campo defensivo pós fazer um gol. Foi a mesma tônica contra o Curitiba. O Vasco faz o gol com o Tietê após uma jogada pelo lado direito com o Paulo Henrique. E depois o Vasco recua. E aí fica aquele momento de pressão do adversário até o gol contra do Alan Saldívia. Que precisamos falar sobre o Alan Saldívia, que muitas vezes até na partida colabora, mas numa desatenção faz um gol contra. Faz uma falta boba em cima do Matheus Martins no jogo contra o Botafogo, quase é expulso. Fez uma falta boba ontem no jogo que originou a bola aérea e o vacilo defensivo do Vasco, a desatenção, o cochilo que o Vasco tem depois de fazer o gol, chama o adversário e leva um empate. E isso tem que estar um alerta ligado, porque são pontos perdidos importantes. O Vasco, nesse momento, está em 12º lugar com 13 pontos. Só que, na atual conjuntura no Campeonato Brasileiro, esses 13 pontos, o Vasco está embolado com todo mundo. Está embolado com o Grêmio, que tem 13. Está embolado com o Internacional, que tem 13. Que empatou ontem um Grenal, um jogo feio, Se deu bem quem não assistiu o Grenal ontem, que foi um jogo feio. O Santos venceu por 1 a 0 em casa. E aí tá com 13 pontos, venceu o Atlético Mineiro, o Botafogo está com 12 e o Corinthians está com 10, ainda joga hoje, porque o Botafogo enfrenta o Curitiba no Newton Santos, Curitiba está em 7º com 15 pontos, e o Cruzeiro joga hoje também, tá com 7 pontos. Se o Cruzeiro vencer, vai a 10, então o alerta tá ligado, o alerta tá muito ligado. Quem não tá ligado
Quem tem que ter um choque de realidade é os jogadores do Vasco. E ontem o Renato Gaúcho, ele vai à coletiva e ele perdeu a paciência, né? Ele perdeu a paciência porque foi questionado em relação à preparação durante a semana. Aí o Renato fala que uma semana não dá tempo de corrigir tudo, que na parte física precisa de uma pré-temporada. Só que ontem o Renato, ele evitou, né, e não falou de reforço, mas a realidade é essa, que o Vasco precisa de reforços. O Vasco precisa chegar na janela do meio do ano, junto com o Admar, e trazer jogadores que cheguem para ser titular. Porque quem nesse momento dá a vida e não é correspondido é o Thiago Mendes. Ontem, aquele passe que ele deu para o Rojas, de 3 dedos, o Rojas na cara do Amaral, aquele chute, aquele bico que o Thiago Mendes dá na bola, é o sentimento de todo torcedor. Quando o Thiago Mendes vai ali e chuta a bola, isola aquela bola que estava na lateral, é o sentimento de raiva, de revolta, de indignação de todo torcedor. Porque é incrível. O Vasco demora a criar uma oportunidade, demora a criar uma chance, e quando tem a chance, ela é desperdiçada. Foi assim no primeiro tempo. O Vasco até controlou bem o jogo no primeiro tempo, mas no segundo tempo perdeu as oportunidades. Não pode. Tirando o Thiago Mendes e o Andrés Gomes, todo mundo ontem dá um vacilo, desliga na partida. Aí o Renato tem total razão de perder a paciência, porque ele fala o seguinte: o que mais me incomoda é, com todo respeito aos adversários, dificilmente temos tomado gol por mérito dos adversários. É só fazer uma lista. O gol do Flaco Lopes contra o Palmeiras, o Flaco Lopes limpa o Piton, que marcou a distância, e acerta um chute. O gol do Hércules, quando o Fluminense faz 2-0, foi um mérito do Hércules. Um chute de fora da área indefensável. O gol do Matheus Martins. Mas fora isso, você vai em todos os jogos. Os 3 gols do Cruzeiro não foi mérito do Cruzeiro, foi a facilidade. A zaga do Vasco é uma mãe. Tem o Vasco aí, ó, na 12ª colocação com 3 pontos. Aí a Chape joga hoje. Difícil vencer o Atlético dentro da arena, mas caso vença, já diminui a distância do Vasco, né, para um Z4. O Remo ontem entrou em campo, o Cruzeiro entra em campo hoje, pode ganhar e deve ganhar contra o Bragantino no Mineirão. Então, assim, cara, as equipes de baixo estão vencendo, cara, estão jogando, estão pontuando, e o Vasco parou, estacionou. O Vasco com o Renato Portaluppi, que começou com a seta apontada para cima, está estacionando. Isso, pelo menos a mim, me preocupa. E me preocupa ainda mais o fato do Vasco já ter enfrentado a Chapecoense e ter empatado em São Januário. Ridículo. Ter enfrentado o Remo e ter empatado ontem no Mangueirão. Ridículo. Ter enfrentado o Mirassol e ter perdido dentro do Maião. A única vitória do Mirassol no Campeonato Brasileiro, amigo torcedor, ela foi conquistada em cima do Vasco da Gama do técnico Fernando Diniz, à época. Então, o Cruzeiro eu nem vou colocar como equipe de Z4, porque isso daí, amigo, não existe, tá? Isso aconteceu. Uma ocasião, mas com a bola que o Cruzeiro estava jogando, dá para o Vasco ter vencido o Cruzeiro dentro do Mineirão, não à toa. Logo após o empate contra o Vasco, o Tite cai. Então o Vasco, cara, era para ter, com esses 4 adversários aí, vencido todos. Deixou pontos passar. Então é isso que revolta, é isso que entristece, é isso que, de certa forma, até me preocupa como torcedor. É o lado mental. E o Renato Gaúcho ontem, na entrevista coletiva, falou exatamente sobre isso, sobre o lado mental desse elenco do Vasco. Se liga só. O Vasco, ele deixou escapar dos últimos 9 pontos, nós ganhamos 2 pontos, deixamos escapar no mínimo mais 4 pontos. Mas mesmo com essa pontuação do Vasco, sob o meu comando, não sei se alguém lembra aí, eu acho que foram 9 jogos. 12ª, tinha 4 rodadas, 7 rodadas, 8 rodadas. Não só do Campeonato Brasileiro. O Vasco hoje não está numa situação melhor.
Porque o Vasco, infelizmente, nos primeiros 12 pontos, ganhou um. E aí a conta chega. O Vasco ainda conseguiu se recuperar bem. Eu não estou dando os méritos para mim, não estou dando os méritos para o meu grupo. O Vasco, quando eu cheguei, o Vasco estava em último lugar, com 1 ponto. Hoje o Vasco tem 13 pontos. Já saiu da zona do rebaixamento, passou por alguns clubes. E assim é o Campeonato Brasileiro. É difícil. Se você for ver, então, aí... Amigo torcedor vascaíno, então, como vocês viram aí, né? Essas foram as palavras de Renato Portaluppi. Olhando ainda para a partida de ontem, se tem algo, né, a colocar como grande ponto positivo, ou aliás, grande não, porque também não foi grande, mas ponto positivo foi a partida do volante. Foi sim, é claro que o Vasco exerceu uma pressão na nossa saída de bola ali, a gente teve um pouco de dificuldade e ao mesmo tempo a gente não conseguiu exercer umas 2 ou 3 oportunidades. Depois a gente conseguiu se ajustar dentro de campo, aproximar mais, agrupar mais para marcar e sair em transição. E tivemos boas transições com o Jajá, com o Manga, onde gerou algumas finalizações nossas. No segundo tempo, o início ali também o Vasco um pouco melhor, uma fatalidade ali, uma jogada que estava no nosso pé, a gente, para contra-atacar, a gente errou na escolha, e aí mérito também do Vasco, os jogadores de boa capacidade, triangularam bem ali em cima, pelo lado esquerdo, e aí uma fatalidade do Mike ter escorregado ali, e acabou que caiu no pé, na minha opinião, de um dos melhores jogadores do jogo hoje, e acabou que ele fez o gol. Mas a gente não se abateu, continuou firme no jogo, e a gente foi crescendo, à medida, principalmente depois da entrada do Jaderson, e a equipe conseguiu terminar bem a partida, né? Os jogadores que entraram, o Diego também entrou muito bem, e a gente conseguiu empatar e poderia até ter virado, né? Tivemos chance para isso com o Jaderson, tivemos chance com o Marcelinho, com o Talhari. Eu vou até um pouco na contramão, acho que o resultado foi ruim pelo que a gente produziu no segundo tempo. Acho que o nosso volume de jogo foi muito maior, se você pegar as chances de gols. O Vasco teve um pouco mais no primeiro tempo, a gente um pouco mais no segundo, mas de um modo geral, as melhores oportunidades foram nossas. Andrés Gomes vai bem e Saldívia é o pior contra o Remo. Vamos ver aqui a atuação dos jogadores. O Léo Jardim, 6.5, fez boa defesa em chute de Jajá no primeiro tempo, teve boas saídas do gol e não tinha muito o que fazer na bola na rede de Marlon. Paulo Henrique, 4.5. Não fez um bom jogo, teve muito espaço para avançar no campo de ataque no primeiro tempo, mas abusou de errar domínios e dribles. Saldívia, 4.0, arriscou várias saídas e progressões para frente no primeiro tempo, virou o jogo de forma totalmente equivocada e criou a melhor chance do Remo na etapa final. Robert Renan, 6.5, Cuiabano, 5.5, Barros, 6.5, JP, 5.5, Thiago Mendes, 6.5, Tietê, 6.5, Spinelli, 3.2, entrou no final do jogo, Rojas 6.5, Inestrosa 5.5, David 4.5, Brenner 5, Andrés Gomes 7, Renato Gaúcho 5. Essas foram as notícias do Vasco, deixe o like no vídeo, se inscreva no canal e até a próxima notícia.